Ó, nossa aula de história hoje é sobre o índio, tá? Dia 19 de abril é celebrado o Dia do Índio. Veja só, essa data, essa importante data, ela serve para lembrar e reforçar a identidade do povo indígena brasileiro e americano na história e na cultura atual. Veja só, quando os portugueses eles chegaram aqui em 1500, né, foi 22 de abril de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existia uns povos e eram os índios, né? Então, como eles pensavam, a esquadra comandada por Cabral, eles imaginavam ter chegado às Índias, né? O primeiro impacto dele foi que tivesse chegado às Índias, e ele disse que se chegou às Índias, aquele povo era denominado os índios, tá? Então, na mente dele, aquele texto das Índias, tinham chegado às Índias e aquele povo receberam o nome de índios. Então, quando eles chegaram aqui, os índios, eles já existiam. Eles já existiam. Então, os portugueses, eles ficaram surpresos. Eles ficaram surpresos com o modo de vida dos indígenas. Como eles viviam. Eu, às vezes, até busco na mente, assim, deve ter sido um impacto muito grande para eles. Porque os portugueses vinham com costumes diferentes, né? Tudo com muita roupa no corpo. De repente se deparam com os povos, tudo nu, tudo enfeitado. Era homem, mulher e menino, tudo nu, ninguém estava nem aí para ninguém. Né? Então eu até às vezes imagino, deve ter sido um impacto enorme em relação a isso. Então veja só, e eles assim, a aparência física dele, como eles se enfeitavam. Porque os índios, gente, olha, os índios, eles ocuparam a maior parte do território brasileiro. E hoje, será que hoje ainda existe tribo indígena? Vocês acham que ainda existe tribo indígena? Será que o índio hoje, ele vive igual o índio lá no passado, lá de quando Cabral chegou com a sua esquadra, aquele jeito todo nu, tudo pintado? Hoje ainda é desse jeito? Será que hoje o índio ele se modernizou? O índio, ele se modernizou. Gente, hoje o índio, ele ocupa a sociedade, o espaço na sociedade. Ele tem uma vida normal, igual ao homem branco, como eles falam. Tem o direito de ir e vir, de frequentar uma escola, de frequentar a universidade. Né? A gente teve um ano, se eu não estou equivocado, acho que foi há 2 anos, foi 3 anos atrás, em que a nossa escola, eles trouxeram os povos indígenas, uma equipe dos povos indígenas. E a gente vê assim, eu acho que foi um impacto aquilo dali. Tudo pintado, as danças, os costumes deles, eles mantêm ainda aquela crença, aquela essência da cultura deles, né? Mas eles levam uma vida normal, igual aos homens brancos. Olha, os índios, eles muito contribuíram para a formação da nossa cultura. Eles contribuíram bastante para a formação da nossa cultura. Gente, no nosso vocabulário, tem palavras que são de origem indígena. A nossa alimentação, ela é rica em alimentos, em coisas que a gente foi herdada, ou melhor dizendo, que foi herdada pelos índios. A gente hoje come raízes, né? Batata, raiz, né? Macaxeira, que eles chamavam de mandioca, é raiz, né? Então, muitas coisas que nós herdamos dele. Nós herdamos dos índios. Então, os índios, eles tiveram um papel importante na formação do povo brasileiro. Tanto é que o povo brasileiro, ele é formado de uma grande miscigenação. O povo brasileiro, ele é formado de uma grande miscigenação. Ou seja, de uma grande mistura de raças.
cada povo foi deixando a sua contribuição. Os portugueses, os italianos, os negros, os índios. Então, nós não poderíamos deixar de falar dessa figura tão importante na nossa sociedade, que foi para a nossa formação, que foram os índios. Olha, quando os portugueses começaram a escravizar os índios, o que eles alegavam? Eles alegavam que eles eram povos que não tinham rei, nem lei e nem fé. Ó, eles diziam que eles não tinham rei, nem lei e nem fé. Será que isso era verdade? Será que os povos indígenas não tinham rei, nem lei e nem fé? Era assim, de qualquer jeito? Não. A sociedade indígena era organizada, tá? Era organizada. Olha, eles eram tão unidos que quando eles realizavam a caça, a terra era para todos. A caça era para todos, dividiam para todos. Só tinha uma coisa que eles preservavam, que cada um tinha o seu de uso pessoal, que eram os seus instrumentos de trabalho. Também como é que uma foice ou uma enxada, como eles trabalhavam na terra, ia servir para todos trabalharem ao mesmo tempo. Então, os instrumentos de trabalho, cada um tinha o seu, tá? Como era a educação das crianças? Como é que era educada as crianças na comunidade indígena? Como era? Olha, as crianças, desde cedo, elas começavam a realizar atividades junto com seus pais. Os meninos acompanhavam o pai, melhor dizendo, no momento da caça, da pesca. As meninas aprendiam com as mães, né? Aprendiam com as mães as atividades domésticas. Ó, nós temos o hábito de tomar banho todos os dias. De quem herdamos esse hábito? Dos índios, né? A gente às vezes tem um hábito também, que eu acredito que vocês conhecem, já dormiram em rede, tá? De quem? Dos índios. A gente come pipoca. É um alimento de origem indígena, tá? Pipoca, o cuscuz, a massa da tapioca, o beiju. Que às vezes, quando eu falo de beiju, eu lembro até um comercial que tinha na Globo, que passava os índios, eles raspando a mandioca, que tudo era feito manual, fazendo a massa para fazer um beiju, que era um bolo, uma espécie de um bolo da goma, da massa da mandioca, tá? Então, gente, nós não poderíamos deixar de falar a respeito desses povos, ou desse povo que tanto contribuiu para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Olha, veja só. Quando Pero Vaz de Caminha, ele foi observando os índios e viu como é que eram aquelas características, que Pero Vaz de Caminha, eu acho que vocês já ouviram falar de Caminha, que era o escrivão da esquadra que chegou aqui ao Brasil em 22 de abril. Então, ele relatava tudo, por meio da escrita daquela viagem, né? E mandava para o rei de Portugal as cartas informando as descobertas, tudo que encontrava. Então, quando ele viu os índios, ele foi descrever os povos que eles encontraram. Ó, a feição deles é parda, algo avermelhado, tem bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Traziam o lábio de baixo furado e metido nele um osso branco. Então, esse é um trecho da carta de Caminha, tá? Para o rei de Portugal, na época. Né? Ele descreveu dizendo que os índios andavam nus, eram bonitos, eram bem feitos. Eles não tinham vergonha nenhuma de mostrar as suas vergonhas. O que é as suas vergonhas? O seu corpo, tá? Então, os índios, eles acreditavam sim, eles acreditavam em deuses. Deuses, tá? Era o poder do sol, da lua.
Inclusive, a gente até conhece no nosso folclore, tem algumas lendas que são de origem indígena, como a lenda da mandioca, né? A lenda da Iara. Então, assim, são lendas de origem indígena, são coisas que a gente foi aprendendo com eles. Ó, pessoal, 19 de abril, dia do índio, tá? O índio que tanto contribuiu para a nossa formação. Até hoje, usamos e falamos e consumimos coisas que foram herdadas por eles, tá? O índio hoje vive uma vida normal, igual ao homem branco, como eles dizem, aos homens brancos, tá? Eles levam uma vida normal. Ó, para completar a nossa aula, eu vou deixar uma atividade de artes, de pintura, abaixo do vídeo da aula. Então, você vai realizar essa atividade em uma folha de ofício, tá? É uma pintura indígena, você vai fazer uma pintura de origem indígena. Vou deixar lá um material e você vai mandar para mim, ok? Tchau, um bom final de semana e um cheiro para todos.